podcast Companhia das Letras. Você só pode ser destruído se acreditar que realmente é aquilo que o mundo branco chama pejorativamente de preto. Digo isso porque te amo. E, por favor, nunca se esqueça disso. Essas palavras que a gente ouviu são do escritor norte-americano James Baldwin. São de uma carta que ele escreveu para o sobrinho dele e que abre o livro da Próxima Vez o Fogo. Esse livro foi lançado agora, na segunda metade de 2024, aqui pela companhia, com a tradução da Nina Risi. É um livrinho curto e cortante, e mostra do imenso talento do Baldwin. Um autor que justamente agora, em 2024, completaria 100 anos. Um autor que morreu relativamente jovem, em 1987, aos 63 anos, e que, lido hoje, tanto tempo depois, é absurdamente atual. Um autor que transita entre não ficção e ficção como poucos ao longo da carreira, sem nunca perder a capacidade de emocionar e se comunicar com o público leitor. É sobre ele, a obra e a recepção do trabalho dele no Brasil e os bastidores de como editar e publicar o Baldwin que a gente vai conversar hoje. E tem boas notícias pra quem já é fã, viu? Tem mais livro por aí. Eu sou Stephanie Rock e esse é o Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Quando os israelenses pegam em armas, ou os poloneses, ou os irlandeses, ou qualquer homem branco no mundo diz "dê-me liberdade" ou "dê-me a morte", o mundo branco inteiro aplaude. Quando um homem negro diz exatamente a mesma coisa, palavra por palavra, ele é julgado como criminoso e tratado como tal. E tudo que for possível é feito para que ele seja um exemplo desse negro mau, para que não surjam outros como ele. Quando eu li os livros do Baldwin, eu adorei. Mas tempos depois, quando eu ouvi a voz dele num filme, Eu Não Sou Seu Negro, que eu assisti durante uma peça, e que era tirada de entrevistas afiadas, como essas da qual a gente ouviu um trecho, eu fiquei ainda mais impactada. A prosa do Baldwin é muito afiada, e ouvir ele mesmo falando com tanta firmeza, calma e confiança, só reforçou para mim a força da mensagem que ele passa, como ensaísta e ficcionista. Este país inocente lhe jogou em um gueto onde, na verdade, esperava que você sucumbisse. Deixe-me explicar precisamente o que quero dizer com isso, pois o cerne da questão está aqui, assim como a raiz do meu conflito com o meu país. Você nasceu onde nasceu e deu de cara com esse futuro porque era negro e por nenhum outro motivo. Esse foi mais um trecho da carta que o Baldwin escreveu para o sobrinho e que está no texto que abre da Próxima Vez o Fogo, livro que a companhia acabou de publicar. E a essa altura, você ouvinte deve estar se perguntando, de quem é essa voz que lê Baldwin tão lindamente pra gente? Pois então, é do Ronaldo Vitor, que é um dos nossos convidados hoje para falar de Baldwin. Ele é professor e pesquisador, doutorando em teoria literária no Unicamp, e autor do pós-fácil nessa edição de Da Próxima Vez o Fogo. Bem-vindo, Ronaldo. Olá, Esté. Muito obrigado pelo convite. Olá, Alice. Bom, e o Ronaldo acabou de entregar quem é a nossa segunda convidada. É a Alice Santana, minha colega editora aqui da companhia. É ela que cuida do Baldwin aqui na casa e ela tem muita história para contar sobre esse grande autor. Bem-vinda, Alice. Muito obrigada, Esté. Bom dia, Ronaldo. Uma alegria estar com vocês. No primeiro episódio dessa nova fase do Rádio Companhia, a gente inaugurou um jeito de apresentar os convidados por meio dos livros. Então, antes da gente entrar na conversa, eu pergunto: Ronaldo, fala pra mim qual foi o último livro que você leu, o que você está lendo agora e o que você anda recomendando pros amigos. Nossa, Esté, pergunta difícil, né? Eu tenho feito doutorado, então todo dia a gente lê uma coisa diferente. Mas o último livro que eu li, completo, foi A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de um escritor angolano chamado Landino Vieira. Um livro muito interessante, enfim, publicado nos anos 60. E agora eu tô com um livro aberto, comecei ontem à noite, que chama Humano Negro Crítico, do CUT. Ritmo Manegrítico. Ritmo Manegrítico, tá vendo? É muito difícil esse título, mas eu tive o prazer de editar, eu sou uma grande fã do CUT. Ah, demais, o CUT é incrível, enfim, um livro de poemas. Eu comecei ontem à noite, já li alguns, tenho gostado e já indiquei para algumas pessoas também. Ah, boa notícia. Então, eu também reforço a recomendação, Ritmo Manegrítico do CUT. Alice, fala pra gente qual foi o último livro que você leu, o que você tá lendo agora e qual o livro que você tem recomendado para todo mundo. Esté, o livro que eu tô lendo agora é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que já saiu há alguns anos, mas eu ainda não tinha começado a ler. Depois, com essa repercussão toda do filme, eu fiquei muito curiosa para ler e eu tô adorando. E dois que eu li recentemente, O Melhor Não Contar, da Tatiana Salem-Levy, que eu gostei muito, e O Triste Não É ao Certo a Palavra, do Gabriel Abreu, que você editou. E por uma coincidência enorme, esses três falam sobre a mãe, né? Eu não tinha percebido isso até falar aqui deles três.
E um que eu sempre recomendo é o James Baldwin, claro, já que a gente está aqui hoje. Da Próxima Vez o Fogo, eu acho que é um livro maravilhoso para quem nunca leu, porque ele é curto, mas ele condensa todas as ideias do Baldwin ali. E o Quarto de Giovanni, que é um livro maravilhoso, eu acho que todo mundo que lê sai apaixonado. Ótimas escolhas. Bom, só lembrando que os livros citados vão estar na descrição do episódio para quem quiser depois consultar. Vou começar por você, Alice. Como foi trazer a obra do Baldwin para o Brasil? Foi um dos primeiros livros que você editou na companhia, né? Conta mais pra gente. Foi isso mesmo, Sté. A gente lançou primeiro o Quarto de Giovanni, que saiu em 2017, se eu não me engano, e depois veio Terra Estranha. O Baldwin já tinha sido publicado no Brasil antes, acho que é importante dizer isso. Ele saiu ali em meados da década de 60. Também é importante dizer que a revista Serrote publicou 2 textos do James Baldwin recentemente, em 2013 saiu o primeiro, que foi um dos ensaios que compõe o Notas de um Filho Nativo. Esse livro era inédito em português, esse a gente trouxe pela primeira vez, a companhia fez pela primeira vez. Mas outros livros do Baldwin já tinham saído por aqui, só que estavam esgotados há muitos anos. Então, acho que é importante falar isso da Serrote, porque realmente o Baldwin estava fora das prateleiras já há décadas, então foi um resgate importante. Quem é o editor da Serrote já há muitos anos é o Paulo Roberto Pires, e ele fez o pós-fácio para a edição do Notas de um Filho Nativo, que é um texto muito completo, assim, ele faz um panorama muito minucioso da vida do Baldwin. Então, eu estou falando do nome do Paulo porque acho que é um divulgador muito importante da obra do autor aqui no Brasil. Então, a Serrote publicou Notas de um Filho Nativo, o texto que dá nome ao livro, e depois Um Estranho na Aldeia. E junto com esse Um Estranho na Aldeia sai um texto muito legal do Teju Cole, falando sobre essa experiência de ser o único negro numa cidade onde só tem brancos. Ele fala que ele vai para a Suíça e ele tem essa experiência muito esquisita, né? E eu acho que tem muito a ver com a maneira como o Baldwin se coloca nos livros dele, essa sensação de um outsider sempre, né? De estar sempre diferente do que as pessoas esperam dele. E aí a gente publicou, então, primeiro o Quarto de Giovanni, que é o segundo romance do Baldwin, que é um livro muito interessante por falar nessa situação de forasteiro, assim, de estranho no ninho. É um livro com personagens brancos e é um livro que causou uma repulsa da primeira editora e de muitos leitores e críticos do Baldwin que achavam que não fazia sentido um escritor negro lançar um livro com personagens brancos, que era como se ele estivesse indo contra, enfim, todos os preceitos do que esperavam dele. E é um livro maravilhoso que eu acho que atesta a qualidade espetacular da literatura do Baldwin, que era um autor muito preciso na não ficção, porque ele dava nome aos bois, ele falava ali, enfim, do contexto de injustiça racial e das questões de direitos humanos nos Estados Unidos, como a supremacia branca moldou a sociedade americana, e na ficção ele conseguia ser muito engenhoso na criação dos personagens, sempre numa construção de identidade muito complexa, ambígua, e são personagens que têm uma pluralidade incrível, assim, você não necessariamente ama ou detesta ninguém, você compreende que as pessoas são muito mais difíceis de se rotular do que, enfim, gostar ou não, né? Não são só heróis ou anti-heróis. Mas enfim, tô falando demais. Mas você perguntou sobre as edições. Primeiro saiu o Quarto de Giovanni, depois o Terra Estranha. E aí a gente fez o Notas de um Filho Nativo, Se a Rua Bill Falasse. E aí agora saiu Da Próxima Vez o Fogo, que saiu justamente para comemorar o centenário do Baldwin. E a gente tem 2 no prelo. Um que sai em abril do ano que vem, que é o Proclamem na Montanha. E o Ninguém Sabe Meu Nome, que é uma coletânea de ensaios que dá continuidade ao Notas de um Filho Nativo. Esse tá um pouco mais pra frente. Alice, desculpa te interromper, mas só pro pessoal que tá ouvindo entender, o que quer dizer que um livro tá no prelo? No prelo quer dizer que ele tá em produção, quer dizer que tá pra sair. Ele já tá na nossa programação, a gente já tem os direitos adquiridos, assim. A gente já traduziu o livro tá em algum estágio da produção. No prelo quer dizer isso. No caso do Proclamem na Montanha, ele tá bem avançado, já tá em revisão, já tá diagramado. Então a gente fala que tá no prelo, tá pra sair. Então, a gente pode, quando escutar que tá no prelo, pode ficar ansioso, porque em breve teremos notícias. Podemos. Estaremos, sim.
A gente estava falando das edições, então assim, eu acho que é importante dizer que quando a gente pensou em publicar o Baldwin, a gente imaginou uma coleção. E já que é um dos principais autores do século XX e que não era inédito no Brasil, mas, como eu falei, já estava esgotado há muitos anos, a gente achou que era importante pensar nessa coleção como um conjunto. Então, por isso a gente pensou numa unidade visual para os livros do Baldwin e a gente pensou também em aparatos críticos. Então, a nossa intenção é tanto contextualizar a obra do Baldwin quanto atualizar de alguma forma. E por isso a gente encomendou pós-fácios, escritos por pessoas importantes da cena cultural brasileira. Então a gente teve o Ronaldo, por exemplo, que fez o pós-fácil da última edição. A gente teve o Hélio Menezes, a gente teve o Silviano Santiago, Alex Hatz, o Paulo Roberto Pires, que eu comentei. O Márcio Macedo ele fez um perfil biográfico do Baldwin, que a gente inclui em todas as edições. Então todos os livros do Baldwin têm uma espécie de sobre o autor, que a gente contextualiza ali a vida do Baldwin, as obras mais importantes que ele publicou. Às vezes a gente tem só uma mini bio ali na orelha, dizendo James Baldwin é um dos autores mais importantes, mas nesse caso específico a gente achou que valia ter um texto mais alentado, e por isso a gente pediu para o Márcio Macedo esse perfil e a gente inclui em todos os livros da coleção. E só uma coisa importante, quando a gente pensou na coleção do Baldwin, o Paulo Roberto Pires foi importante para a gente estruturar, assim, como seria essa coleção, e também a Lili Schwartz foi uma pessoa fundamental para sugerir nomes, indicar caminhos, então acho que é importante dar esses 2 créditos e agradecimentos aqui. Massa. E Ronaldo, conta pra gente qual é a sua relação com o Baldwin, como começou, o que você tem pra contar da sua relação pessoal com ele? Nossa, a minha relação com o Baldwin, o início dela, pelo menos, de fato, é muito pessoal e muito familiar, né? Eu sempre conto que eu conheci o Baldwin pelo meu irmão mais novo. A gente morava no ABC e meu irmão frequentava a biblioteca pública da cidade e tudo mais. E em um dado momento, ele chegou contando a narrativa de um livro de um personagem branco que ia pra Paris, se relacionava com outro homem e contou sobre a história com muito envolvimento, né? Eu, como um irmão mais velho, fiz, legal, depois eu presto atenção e não dei bola. E ele sempre falava, Ronaldo, reconhece esse autor, vai procurar James Baldwin e tudo mais. E eu nunca dei muita atenção. Em um dado momento, eu assisti o Não Sou Seu Negro, o documentário do Raul Peck, que ganhou o Oscar. Fiquei muito interessado, falei, nossa, essa figura, esse intelectual militante que tá aparecendo, ele de uma potência enorme, me cativou e eu fui atrás dessa obra. E aí encontrei as edições já traduzidas do Baldwin, dos anos 80, que a Alice comentou, e fui falar pro meu irmão, falei, olha, descobri um autor muito bacana. E, poxa, Ronaldo, James Baldwin, tô te falando há muito tempo. Então, foi assim que eu conheço o Baldwin, né? A partir dali, eu comecei de fato a ler, de fato a estudar com mais propriedade, primeiro os romances, depois os ensaios, e se conecta com a minha trajetória pessoal num campo de estudos. Eu fiz letras na graduação, então a forma de ensaio, a própria ideia do romance estava se conectando comigo, mas também um autor que está ligado a uma militância negra, né? A ideais políticos, a um engajamento. Baldwin acabou sendo necessário nesse processo de formação como um todo. Muito bom, acho que a gente se conecta justamente nisso também, porque comigo foi desse jeito. Quando eu ouvi o Baldwin falando Eu Não Sou Seu Negro, foi assim, perdi o fôlego, porque realmente é convincente, ele é afiado, enfim, incrível, realmente estamos conectadíssimos nisso. Bom, mas vamos seguir com você, Ronaldo. Me conta, no pós-fácil que você assinou para a companhia, da edição da Próxima Vez o Fogo, você fala de como o Baldwin consegue misturar a experiência individual e a análise da conjuntura. Algo que hoje está muito em voga. Você pode comentar mais sobre isso e como aparece no livro? Mas também na obra do Baldwin como um todo? Claro, acho que quando você fala do Baldwin, tendo esse primeiro contato, eu e você, né, a gente fala da imagem dele pelo filme, já é uma chave pra gente entender quem é o James Baldwin, né? Esse homem muito vaidoso com a própria imagem, que trabalha a si mesmo e se coloca numa posição pública muito importante. O James Baldwin, foi uma das suas grandes tarefas, foi ser um militante político da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E isso tá ligado à sua trajetória pessoal, né? É um homem que nasceu em 1924, no Harlem, um bairro segregado de Nova York. Tem uma experiência de trânsito nessa cidade que ela é bastante limitada pela sua condição racial naquele país. Esse traço de distinção vai ser um ponto central para ele pensar o que é ser um cidadão norte-americano, qual a sua condição no mundo e o que ele pode fazer a partir dali. Baldwin também tem uma participação interessante, quando a gente vai olhar a trajetória dele, que ele se forma nas igrejas protestantes, né? Ele é filho de pastores, tem um contato com a oratória muito cedo, vira um bom pastor, ainda jovem, depois desiste da carreira, mas para além disso ele também estuda em um colégio judeu.
Então ele consegue ter um contato em um dado momento com uma classe média, um establishment branco dos Estados Unidos muito importante. Essa posição dupla do Baldwin de navegar por diferentes cenários, de ter um trânsito em mundos diferentes, vai sendo um ponto central para ele pensar a própria vida negra e o próprio papel do intelectual negro naquele cenário. O Baldwin ele é um escritor, ele é um romancista e ele tenta responder a pergunta: o que eu posso fazer? O que me limita e o que não me limita nessa sociedade? E isso aparece, por exemplo, no Da Próxima Vez o Fogo, na própria ideia dos gêneros que estão contidos nesse livro, né? O primeiro é uma carta destinada ao sobrinho. Então a gente já fica sabendo, esse James Baldwin tem uma relação familiar importante e está escrevendo algum legado, algum conselho para um parente próximo, né? A gente já começa a perceber ali, então, uma relação com o pai, David, pai do autor James Baldwin, a relação com o sobrinho, a relação com a família, a relação com o Estado, com a comunidade que está em torno dele. Já na segunda carta, que ela é mais introspectiva, é uma reflexão própria, muito pessoal, sobre uma carta de um lugar da minha mente, né? Quase que um exercício, eu gosto de falar que a gente está com o James Baldwin no divã, de alguma maneira, ele pensando sobre si mesmo e pensando sobre essa sociedade norte-americana. E diferentes pontos da vida dele vão ser interessantes pra gente perceber essa obra. A relação na igreja, quais os dilemas que ele enfrentava, sendo um homem negro, gay, filho de pastores, as viagens para a Europa, por exemplo. James Baldwin mora em Paris durante um período, e é justamente Paris que tematiza o Quarto de Giovanni, né? Esse ambiente de um amor que poderia ter acontecido e que a gente não sabe se realiza de uma maneira concreta. Tem também um ponto interessante que eu acho que vale e é um centro da obra do James Baldwin, que é pensar a relação dele com o pai, o padrasto, no caso. O padrasto do James Baldwin era o David, era um homem muito autoritário, muito firme, e que tem uma relação absolutamente complicada com o James, uma relação de muito conflito. E esse contato do James Baldwin com o pai vai sendo um tema central da obra dele. Negar o pai, aceitar o pai, perdoar o pai, como essa dificuldade humana, de alguma maneira, está dada, é como o Baldwin vai tentando amarrar parte das suas obras e vai esticando essa relação paternal, primeiro do ambiente doméstico e familiar, mas depois para pensar que o pai de um cidadão é a própria pátria, os Estados Unidos. Então ele vai fazendo esse elástico do James Baldwin da vida íntima, é também a vida coletiva. No Notas de um Filho Nativo, inclusive, ele fala: escreva a partir da minha própria experiência. Uma experiência que não é limitadora, ela é potência para ele chegar a lugares maiores. Então é esse o jogo do James Baldwin, essa posição dupla que ele vai mexendo. Incrível. Alice, pegando um gancho aqui no que o Ronaldo disse, como você acha que essa questão do individual e do coletivo é transposta, na verdade, para o público brasileiro quando foi publicado aqui? Eu acho que o Ronaldo falou coisas incríveis agora, porque realmente a gente está vendo esse interesse enorme por autoficção, como, por exemplo, a Annie Ernaux, que é uma das maiores autoras desse gênero vivas, né? E eu acho que o James Baldwin tem tudo a ver, porque ele está contando da própria experiência, que é uma experiência única, como não podia deixar de ser. Ele está falando sobre uma classe, ele está falando sobre os Estados Unidos, a gente pode ir aumentando esse arco, mas não deixa de ser sempre uma experiência muito pessoal. E eu acho que por ele não querer fugir, não querer ser um porta-voz, um representante de algo maior e querer falar sempre da experiência individual e do que ela tem de coletivo, eu acho que é por isso que a gente fica tão encantado pela obra dele, porque é uma escrita que, enfim, tem muito de si e acaba falando muito dos outros, mas não quer ser generalista, não quer ser totalizante, não quer esgotar, né? Olha, a experiência de um escritor negro gay é assim. Não é o que ele pretende fazer. Eu acho que é por isso que ele consegue fazer uma coisa tão elaborada e que fica, né? E que a gente continua lendo e ela se aplica aos Estados Unidos, obviamente, mas também ao Brasil, uma obra que não perde a atualidade e a urgência. Enquanto o Ronaldo estava falando sobre essa experiência pessoal, que fica muito clara quando o Baldwin escreve para o sobrinho, né? Que é uma palavra de incentivo que ele dá para o sobrinho de 14 anos, que tem o mesmo nome dele, também é James Baldwin, o que é muito curioso, né? Mas ele está falando para o sobrinho uma mensagem muito complexa, que ela tem ao mesmo tempo um suporte ali, um estímulo, e ao mesmo tempo uma consciência. E eu acho que isso basicamente define a obra do Baldwin de um jeito muito valioso, assim, de como ele quer mostrar para o sobrinho que eles vêm de uma linhagem forte, que, enfim, os ascendentes da família têm um trabalho braçal, um trabalho do meio rural, que eles vêm do sul dos Estados Unidos e que eles têm essa coisa corpórea, física muito forte.
E ele fala pro sobrinho para ele não se sentir diminuído pelos brancos que acham que ele não é merecedor de um destino, enfim, diferente do que os brancos acham que ele deve ter. E eu acho que essa mensagem é muito curta, é uma carta, assim, poderosa e muito breve, e ele consegue dizer tudo, porque ele não fala assim, vai lá e destrói tudo, que poderia ser, né? Ele fala, tenha consciência de onde você veio e para onde você pode ir, né? Ele dá uma palavra de confiança que aquilo ali ilumina a vida de qualquer um, né? Eu acho que ele tem uma sobriedade, uma lucidez, e eu acho que isso também define a obra do Baldwin, porque tem essa esperança, não é só uma crítica que destrói tudo, é uma crítica que propõe algo, eu acho isso muito rico, e eu acho que ele tem um estilo muito objetivo, é fácil de entender, não é só para, enfim, estudiosos, pesquisadores, é um texto aberto para o público, para os leitores, e ao mesmo tempo é muito sofisticado. Então, acho que ele tem uma combinação aí muito rara de elementos que fazem dele tão atual e tão importante. É isso, quem lê o Baldwin fica muito apaixonado, né? Não tem outra palavra. E eu acho que tem a ver com essa combinação de características muito específicas dele. E é muito legal isso que você falou sobre ele estar escrevendo para alguém que tem o mesmo nome que ele. É quase uma mensagem, dialoga com o que o Ronaldo disse, né? É quase ao mesmo tempo que é um espelho, ele tá falando para outra pessoa, portanto coletivo, mas ele tá falando para ele também como se pudesse mandar essa mensagem, né? Muito bonito. Alice, você traz um ponto muito importante a respeito da memória, né? A ideia de memória no Baldwin, que também aparece em outros textos da literatura contemporânea, não necessariamente de autores negros, né? Você mesmo citou a Annie Ernaux. E acho que esse é um ponto central para a gente entender as conexões do Baldwin dentro da literatura norte-americana, mas também para além. A ideia de memória, ela vem como uma constituição de uma experiência que foi ou perdida ou negada, né? Num país de origem escravista, a desumanização é o que gesta o nascimento de pessoas negras. Então, quando o Baldwin retoma a própria memória dele, de alguma maneira ele está dando um lastro, um enraizamento para essa comunidade negra que está necessitando encontrar sua raiz comum, né? Seus valores para se criar como potência. Então, daí a carta para o sobrinho ela é muito interessante nesse sentido, porque o que o Baldwin está falando, ele faz um alarme de fato, o mundo é racista. Ele deixa isso muito, muito evidente para o sobrinho. Você vai sofrer, mas você provém de uma raiz forte, de homens poderosos. Então, o passado, de alguma maneira, a memória, aquilo que é redescoberto, vai sendo o caule para uma vida possível. O Baldwin não é pessimista em nenhum momento. Tem até um filme que chama James Baldwin Paris, acho que tá no MUBI, que ele vai falar disso. Eu não posso ser pessimista porque eu tô vivo. Ainda que eu reconheça as dificuldades do mundo, eu não posso ser pessimista. Enfim, acho que esse é um ponto importante pra gente pensar um desdobramento do Baldwin para além dos Estados Unidos. Crucial. Pegando o gancho no que você falou, Ronaldo, e também no que a Alice já tinha dito um pouco antes, acho que a gente podia prolongar um pouco esse assunto justamente porque nós e os Estados Unidos, de certa forma, temos uma memória comum, justamente. Nós também passamos por esse processo de escravização. Então, isso também ressoa na gente especialmente. Eu acho que bastante do que o Baldwin fala. E aí eu ia perguntar para vocês sobre isso. Como que, mesmo muito conectada na experiência americana, como a obra do Baldwin dialoga com a literatura e a realidade brasileira? E aí, quem começa, Alice? Ou você? Peguei essa bucha pelo... Difícil, né? Sté, acho que há inúmeras conexões possíveis entre a obra do Baldwin e a realidade norte-americana, né? A realidade brasileira. A primeira delas, acho que é o diagnóstico de uma sociedade racista, de uma sociedade que se desdobra do escravismo e que tem consequências na desigualdade racial de maneira severa, né? Os livros do Baldwin, Da Próxima Vez o Fogo, Notas de um Filho Nativo, Se a Rua Bill Falasse, estão tematizando o que é ser negro num espaço da supremacia branca. Então, que experiência é essa que ela é vivida? É uma experiência da violência, é uma experiência da necessidade de criar vínculos, de criar laços comuns, uma experiência que tem beleza dentro do seu enfrentamento. Acho que isso é um ponto importante para a gente olhar para o James Baldwin. Como nesse aviso, você vem de uma raiz forte, você vem de um passado de poetas tão poderosos quanto Homero, o que a gente pode se inspirar a partir dali, acho uma lição importante para a gente ter com o James Baldwin. Existe uma avaliação importante também, que é olhar para essa obra nos seus diálogos
literários. A conexão entre literatura e política, entre literatura e defesa ou busca da cidadania, né? Se a gente vai olhar, por exemplo, a literatura afro-brasileira, a gente tem N autores que estão discutindo o que é ser negro, mas pensando de fato o que é ser negro numa sociedade como a brasileira. Jefferson Tenório, Oswaldo de Camargo, Ana Maria Gonçalves, de diferentes formas isso vem aparecendo. Acho que o James Baldwin também é importante o militante, como referência ou como repertório adicional para os movimentos negros brasileiros, que são muito bem assentados, são muito sólidos ao longo da sua trajetória, mas podem encontrar no James Baldwin um eco e uma semelhança de uma experiência da diáspora, de uma experiência de populações africanas que precisaram se constituir num novo cenário social. Acho que esses são alguns dos pontos para a gente pensar o James Baldwin como um todo, mas também a gente pode olhar talvez como uma referência de um intelectual público, de alguém que, a partir da própria narrativa, conseguiu alçar lugares diferentes e pensar um futuro outro para a nossa sociedade. Excelente. O que você falou me fez lembrar justamente do filme, porque, se eu não me engano, tem um trechinho que ele diz para outro americano, né? Você também não é daqui naturalmente, né? Todos viemos de outro lugar, então a gente tem que entender como coabitar. É muito bom. Mas e você, Alice, o que você acha? Eu acho que o Ronaldo disse tudo, não tem muito o que acrescentar, eu acho que é isso, você falou de alguns autores que conseguem trazer a militância para uma literatura muito fina, o Jefferson Tenório eu acho que é um dos grandes exemplos disso, como você disse, e eu acho que é interessante também a gente pensar que, para além da militância do Baldwin, que é um dos pontos mais importantes da escrita dele, sem dúvida, acho que é interessante que no Notas de um Filho Nativo ele fala: quero ser um homem justo e um bom escritor. Você até comentou sobre essa frase lá na Feira do Livro, né, no Pacaembu. E o Paulo Roberto Pires também fala sobre ela no pós-fácil ao Notas de um Filho Nativo. E é interessante porque a gente falou do Baldwin como um pouco forasteiro, de alguma maneira, e no pós-fácil do Terra Estranha, o Silviano Santiago, ele dá um exemplo interessante. Ele fala que o Baldwin deu uma entrevista uma vez e que a entrevista fluiu super bem e no final ele estava contente com o resultado e o jornalista perguntou: e aí, você gostou? Por que você gostou? Enfim. E aí ele falou: porque você me tratou como um escritor. E aí o jornalista falou: mas você não é tratado assim normalmente? Ele falou: não é assim que costumam me tratar. E aí o Silviano pega um exemplo interessante aqui do Brasil, que é o Murilo Mendes, que, enfim, é um escritor branco, um poeta, e ele falou: eu não quero ser tratado como um poeta católico, quero ser tratado como um poeta, católico. E eu acho que o Baldwin, ele tem uma dimensão fundamental para a gente pensar no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, do ponto de vista racial e sobre sexualidade também, né? Porque a gente não pode deixar esses dois campos de lado, que são fundamentais, mas também pensar no Baldwin como um dos maiores escritores, ponto. Independentemente da categoria, para a gente não necessariamente ler com uma visão já pré-definida. Acho que o James Baldwin, ele atravessa os estereótipos e ele consegue trazer a discussão para um patamar muito sofisticado mesmo. É difícil pensar em outra palavra, né? Mas ele consegue ser um escritor espetacular em tudo que ele se pretende a fazer. Seja na ficção, seja na não ficção, ele nunca é o que se espera. E eu acho que por isso que ele é tão brilhante. Alice, isso que você coloca, você traz o pós-fácil do Silviano, tem até um dado momento que ele usa: olha, o James Baldwin não gosta de adjetivos impertinentes, né? Acho que isso é muito interessante pra gente ver de fato, porque seria um erro talvez a gente olhar pro James Baldwin só como um militante ou só como um escritor. Ele é sobretudo um escritor, mas a ideia de James Baldwin só militante, acho que é injusto com o legado que o Baldwin propicia pra nós como um todo, né? O que ele tá provocando é isso: o que, enquanto escritor, eu posso, do fazer literário, daquilo que é de representação, que é de extrapolação da realidade, de empatia, de alteridade. Não à toa, o Quarto de Giovanni é uma experiência que, se a gente for pensar de uma maneira muito grosseira, não estaria dentro de uma temática racial negra, porque os personagens são brancos, ali isso não tá dado. Embora eu acho que o livro faça uma discussão sobre raça do ponto de vista do o que é ser branco no mundo, né? Mas enfim, só pra concordar com você, que eu gostei dos seus comentários. Não, perfeito. E o Quarto de Giovanni, ele traz outras questões muito importantes, né? Sobre você estar longe da sua casa, sobre migração, enfim, para além de falar sobre sexualidade, obviamente, mas traz muitos outros aspectos, né? Para além da raça. Sim. E sobre amor sempre, né? Esse ponto que vocês trouxeram foi imprescindível para a discussão, né? A gente pensar também Baldwin, para além das características dele ou da obra dele, sim pensar na obra como um todo. E aí, puxando isso um pouco para o lado editorial,
Eu queria te perguntar, Alice, fala um pouco mais pra gente de como foi até o processo de conceber o projeto gráfico, que são capas tão lindas, todos os outros livros que viram também são dessa coleção. Então, de onde veio essa ideia, sobretudo pensando que é uma coleção, né? Você não tá fazendo um livro à parte, você tem que pensar várias capas. Então, como foi também esse processo de conceber o livro para conseguir trazer e orgulhar James Baldwin editorialmente? Essa coleção, ela realmente é linda. Quem desenhou foi o Daniel Trent, um super designer aqui de São Paulo. E quando ele pensou na coleção, eu acho que ele teve uma ideia muito inteligente, que foi pensar nas capas do Baldwin como se fossem capas de disco. Então tem uma cara de Harlem Renaissance, olha aqui, que eu acho que tem muito a ver com o contexto do Baldwin. Embora nem todos os livros do Baldwin tenham música, eu acho que Terra Estranha talvez seja o principal exemplo de como ele transpõe o universo musical para um romance, porque o livro, enfim, é um livro que tem muitos personagens, é difícil resumir esse livro assim em poucas palavras, mas basicamente ele começa acompanhando um baterista que está em depressão, o Rufus. Posso dar um spoiler? Pode. Tá bom. Bom, o livro começa com o suicídio do baterista Rufus e ele pula de uma ponte e mostra essa Nova York vibrante, onde tudo é possível e ao mesmo tempo é uma cidade que oferece todas essas possibilidades, é uma cidade extremamente solitária. Bom, Terra Estranha é um livro que tem a música como um elemento central. Nem todos os livros do Baldwin têm a música tão presente assim, mas de qualquer maneira é um aspecto importante desse movimento do Harlem, do qual o Baldwin fez parte, assim como outros escritores. Então, o Daniel Trent, eu acho que ele pensou em, de alguma forma, transpor esse universo da música americana para as capas. E, para mim, é um resultado muito feliz, assim, porque as capas elas têm um movimento e acho que isso se reflete na obra do Baldwin também. E sobre as traduções, como foi? Tanto para escolher os tradutores ou o processo mesmo da edição da tradução? A gente contou com nomes muito importantes da tradução brasileira, assim, o Paulo Henriques Brito traduziu alguns livros do Baldwin, são 3, na verdade. Ele fez o Quarto de Giovanni e o Notas de um Filho Nativo, e o próximo que a gente vai lançar, que é o Proclame na Montanha. A gente teve também o Rogério Galindo, o Jório Dauster, que fez 2, o Se a Rua Bel Falasse, e o Ninguém Sabe Meu Nome, que é o também que a gente vai lançar, e a Nina Risse, que traduziu esse último. E foi muito interessante o processo de cada tradutor, porque tem tradutores que são muito ligados a um letramento racial mais atual, então se preocupam em, de alguma maneira, transpor mesmo o universo do Baldwin para hoje em dia e pensar em como certas palavras são ditas hoje. E tem uma outra linha de tradução que não quer tirar o livro do contexto em que ele foi escrito e, de alguma maneira, deixar o livro anacrônico. Então, acho que são 2 vertentes muito interessantes e a edição tem que, de alguma maneira, tentar trabalhar para, enfim, não deixar a voz do autor muito diferente de um livro para o outro. Mas são questões interessantes que aparecem no processo de edição, como a gente sabe, né, Esther? Então, enfim, foi muito legal trabalhar em cada um desses livros e pensar em como trazer cada um desses universos para o português. Ronaldo, e eu fiquei curiosa, você leu o Baldwin antes da gente lançar, na edição anterior. Você leu em inglês, leu na edição brasileira? Como foi esse? E como foi receber de novo a notícia de que Baldwin ia ser publicado de novo no Brasil? Esther, antes de te responder, só fazer um comentário no que a Alice falou, que eu não sabia que as capas dos livros do Daniel Trent, tinha essa inspiração nos discos, né? Ficou mais bonito ainda, gostei mais. E até lembrei de um dos ensaios do Baldwin, que tá no Notas de um Filho Nativo, chama Muitos Milhares de Mortes. E ele começa falando assim: é só através da sua música que o negro dos Estados Unidos pode contar sua história. É uma história que ainda não foi contada de nenhuma outra forma e que nenhum americano está preparado para ouvir. Acho que isso é interessante pensar nessa capa dos discos também, se ligando com a música, e que se desdobra inclusive na conexão com o Brasil, né? Acho que aqui também a gente tem uma história do negro e uma história do Brasil que é contada através da música, não necessariamente só da literatura no texto da palavra. Mas enfim, voltando agora à pergunta, tá? Desculpa, divaguei aqui. O meu primeiro contato com o Baldwin foi nas traduções anteriores da companhia, né? Eu li Giovanni, foi traduzido dessa maneira. Da primeira vez era uma capa um livro bem velhinho, assim, da Biblioteca de Mauá. E aí, achei interessante, gostei muito, claro. E depois, quando eu vi a capa da companhia, eu achei o título diferente. Falei, o quarto de Giovanni, como assim? E faz toda a diferença essa tradução, porque o quarto, a ambientação, tem um aspecto central. É o núcleo do romance, né? Esse quarto onde o David e seu parceiro italiano, eles se encontram e se relacionam, né? É um ambiente que vai, dentro da trama, ele vai pegar uma dimensão um pouco
profana e sacra que o Baldwin vai trabalhando, o obscuro e o que é claro. Então, a edição da capa não é puxa-saquismo, mas eu gostei mais, porque acho o título melhor e acho mais bonita também. A gente também. Mas é bom você ter falado disso, porque os livros do Baldwin têm uma tradução difícil muitas vezes, né? Assim, o quarto Giovanni foi fácil, que é Giovanni's Room, no original. Mas a gente quebrou muito a cabeça com o Go Tell It on the Mountain. Que a gente ficou assim, sei lá, acho que 1 ano... Cada dia eu acordava e pensava, não, peraí, tem que ser de outro jeito, não. Uhum. E a gente mudou de ideia várias vezes, mas eu acho que o resultado ficou bacana, mas não fui eu que sugeri, não, foi a Cássia. Que é como mesmo? Que é Proclamem na Montanha. Proclamem na Montanha. Porque os títulos muitas vezes vêm de alguma citação, né? Enfim, o Da Próxima Vez o Fogo também é uma citação bíblica. O Go Tell It on the Mountain, ele vem da Bíblia e vem de um puxa, não vou falar essa palavra. Vem de um hino de louvor norte-americano. Então, ele sempre está se referindo a uma outra coisa, né? Sempre não, mas muitas vezes, enfim. E aí a gente ficou pensando, nossa, como transpor isso para o português, não é fácil. Mas o quarto Giovanni era mais simples, né? Era só manter a tradução literal. Bom, e depois da gente falar, enfim, de como foram pensadas as edições, como foi a recepção, afinal, do Brasil, das obras do Baldwin? Essa é uma boa pergunta e uma recepção que está em curso, né? Acho que é o primeiro ponto para a gente pensar. Num primeiro momento, logo com a morte do Baldwin em 87... a gente vai ter uma recepção que é muito favorável aos romances dele, que mesmo nos Estados Unidos, assim, se dedica a olhar para esse escritor de literatura, sobretudo do Quarto Giovanni. Era o livro mais disseminado do Baldwin, inclusive por ter extrapolado um universo... foi muito agradável à comunidade branca gay norte-americana. Mas depois, nos anos 90, a gente tem uma leitura universitária, mas sobretudo, não muito profunda, mas sobretudo do James Baldwin romancista. O Paulo Roberto Pires, inclusive, ele vem falar depois de uma terceira onda do Baldwin, que é mais contemporânea, que ele vai falar que é a do intelectual público maior que o ficcionista, né? Onde a gente tem dado mais foco pro James Baldwin do Notas de um Filho Nativo, pro James Baldwin da Próxima Vez o Fogo, do que pros romances de fato. Eu tendo a concordar com essa leitura e acho que isso é importante a gente ter em mente, que tem um diálogo com o que acontece no Brasil hoje. Uma nova entrada da comunidade negra nas universidades, uma procura por repertórios políticos e de identificação que são necessários para as lutas contemporâneas. Então, o James Baldwin militante, por exemplo, ele ganha uma força muito grande. Mas acho que isso não esgota e nem deixa de lado o James Baldwin romancista, porque o James Baldwin romancista também tem um quê? Aliás, essa separação entre o ensaísta e o romancista já é problemática por si só, né? Talvez ela seja mais próxima do que pareça. Mas o James Baldwin romancista, ele também vai servindo de referencial subjetivo, de elaboração, de identificação, porque a gente tem tentado ver como a literatura afro-brasileira, como a gente consegue questionar os cânones literários que a gente tem como um todo. E aí, acho que vale a gente pensar também que, para além do aspecto literário da dimensão do James Baldwin, tem uma recepção e uma entrada que eu tô pensando em voz alta, assim, com vocês, mas do James Baldwin virtual, de alguma maneira. A imagem desse autor, né? A gente comentou aqui sobre os filmes, sobre, sei lá, as redes sociais que vão cortando fragmentos do James Baldwin, e ele é esse intelectual que fala muito bem, que tem uma oratória fabulosa, fisicamente é um homem marcante, né? Tem os olhos grandes, a boca larga, se mexe bastante, se gesticula muito. Então, esse James Baldwin audiovisual, acho que ele vai tendo um apelo diferente para como a gente vai lidando com esse autor e vendo a relevância dele para depois chegar no contato com as obras de texto em si. Então, eu quero dizer que o intelectual público ganha um espaço muito grande, como um provocador. E, Ronaldo, pegando carona nisso que você acabou de dizer, a gente fez recentemente aqui na companhia um clube de leitura em que você participou, né, para conversar com o pessoal. E eu acho que uma coisa incrível nos clubes de leitura é justamente ter essa possibilidade de se discutir política e literatura como uma coisa só, porque afinal são. E o Baldwin, portanto, é perfeito para os clubes. Então, a experiência que a gente teve foi bastante interessante. Eu queria justamente que você falasse um pouco sobre essa possível troca entre leitores leigos, digamos assim, para além da leitura individual, pensando Baldwin. Qual pode ser o impacto disso e qual é a recepção que você pode ou tem colhido a partir daí? Nossa, a pergunta ela é fabulosa. Inclusive, eu fico me sentindo meio chique, assim. Você fala de clube de leitura, pós-fácil, essas coisas todas, né? Sou uma pessoa normal, gente. Não é, não. É muito chique mesmo. Mas, a experiência de clube de leitura como um todo, eu acho ela importante pela troca de olhares e de percepções sobre o que uma obra disse e pode dizer. Digo isso porque quando a gente pega um ensaio, por exemplo, o ensaio, ele tá entre um gênero mais frio, sociológico de alguma maneira, e um romance. Ele vai mesclando uma característica artística, da estética, mas também com o que é da intervenção política, né?
É uma obra aberta, nesse sentido, as interpretações do que está colocado, as possibilidades de leitura, ela não tem um fim concluso por si só. Assim como um romance, né? A gente pode ler Giovanni ou Terra Estranha de diferentes maneiras. A gente pode fazer, a Alice falou do Rufus, a gente pode fazer um olhar que seja sobre a saúde mental, mas que seja da experiência racial, que seja do drama urbano. E os clubes de leitura, eles permitem um valor importante que a gente tem dificuldade no mundo contemporâneo, que é se encontrar para discutir uma obra de arte naquilo que ela tem de sensível e de partilha entre todos. No clube de leitura específico da companhia, foi muito interessante ver as pessoas discutindo um livro que eu já tinha lido há algum tempo atrás, né, O Quarto de Giovanni, e ver como as leituras elas iam para lugares que eu, às vezes, não necessariamente tinha pensado. Então, a dimensão de sexualidade, por exemplo, é um ponto... Aliás, já tinha pensado sobre isso, mas é um ponto importante, a gente ver como é feita essa leitura, o que toca, o que há de político, o que há de atual nessa discussão, ou sobre o afeto, o que é o amor, quais as limitações da representação amorosa que estão colocadas ali, será que o amor é uma possibilidade ou será que não é? Em um outro clube de leitura que eu participei, uma leitora falou assim, poxa, esse livro ele tem um quê muito doloroso, muito angustiante, né, O Quarto de Giovanni. E aí ela falou, curioso que foi um livro que saiu antes do boom do HIV. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, caraca, talvez a dimensão de leitura pós os estereótipos que estão colocados com o HIV fosse outra. Então, essas partilhas acho que elas são muito ricas pra gente ler o Baldwin. E mostra, na verdade, uma entrada de um intelectual que não está restrito a um universo da teoria, um universo da universidade, do conhecimento mais entre os muros universitários, assim. Mas que tem a capacidade de, com profundidade, com qualificação, com um refino absurdo, envolver diferentes públicos. Acho que esse é o grande trunfo do James Baldwin. Talvez seja o sucesso que ele gostaria de saber que teve, ou tem tido, de alguma maneira. Eu gostei do que você falou, Ronaldo, porque esse clube de leitura, que a Esté conduziu lindamente, inclusive, as pessoas estavam muito incomodadas porque não estavam se identificando muito com nenhum dos personagens. Então, assim, se por um lado ele falar sobre a sexualidade do protagonista seria uma maneira de mostrar uma liberdade, né, uma libertação, uma emancipação, assim, do que o personagem queria para a vida dele, ao ter uma experiência gay ali em Paris, nesse quarto, enfim, com o garçom italiano, Giovanni. Por outro lado, ele estava atraindo a namorada, né? Sim. Então, você não consegue abraçar nada por completo. E eu acho isso maravilhoso, porque você fica com pena da namorada, mas ao mesmo tempo você quer que ele seja feliz, quer que todo mundo seja feliz, né? Obviamente. Mas eu acho que a genialidade do livro está justamente nisso, assim, de você não conseguir abraçar direito nada. E justamente isso fala sobre os leitores, né? Que a gente não precisa se identificar ou torcer integralmente a nenhum personagem nos livros. A gente pode entender que eles são um pacote de complexidades, como nós somos também, né? Enfim, eu acho que foi legal ver isso no clube de leitura, porque as pessoas estavam meio encantadas e meio incomodadas, assim, essa repulsa, ela aparecia, né, nas leituras, assim, nos comentários que as pessoas faziam, de, puxa, eu gostei, mas ao mesmo tempo fiquei muito perturbado com aquilo. Eu adorei ver isso, assim. Nossa, isso é muito, muito interessante de lembrar mesmo, Alice, até para elaborar melhor como foi esse podcast, assim, porque o protagonista do Quarto de Giovanni, embora seja um romance de uma temática gay, que você fala, poxa, vai ser muito interessante, vai ser muito bacana, é muito difícil identificar de fato com ele. Ele é um personagem que narra a própria história com um tom um pouco abjeto, nojento. Ele tem dificuldade, né, para aceitar. E uma questão de classe também muito marcada, né? Exatamente. Então é um romance que ele não desce redondo, né? E aí é curioso a gente pensar, de novo, James Baldwin saindo dos adjetivos e deslocando a gente enquanto leitores. Quando você imagina que vai ter um encontro com uma história que seja totalmente positiva, você fala, putz, é muito mais complexo. O James Baldwin, ele, de modo geral, não dá resposta pra nada. Ele só coloca a gente em novos labirintos, mas com boas perguntas. Acho que é um avanço importante. Perfeito, você termina o livro e não tem uma moral da história, né? Resolução, ainda bem que ele saiu desse namoro que não estava bom e assumiu, não é isso. Você termina com mais perguntas, como você falou. Perfeito, gente. Magnífico. Acho que ouvir vocês dois falando dá muita impressão de que, de certa forma, James Baldwin era um autor muito completo, mas ele era, sobretudo, duplo. Era o íntimo e o coletivo. Era essa troca entre era um homem gay, era um homem negro, era um escritor, era um militante. Muito interessante todas essas ambiguidades que todos nós temos. E o que também é muito bom, pensando na ideia de duplo, é o próprio projeto ou a própria prática de clubes de leitura. Então, se você tiver a oportunidade de participar de um, a gente recomenda e coloque James Baldwin no seu clube também, se você puder, justamente para todo mundo xingar e sofrer junto ao mesmo tempo, sobretudo com o Quarto de Giovanni.
E a Companhia das Letras tem um projeto especial para clubes de leitura. Então vocês podem entrar sobretudo no nosso Instagram, que está sempre fixado no topo do nosso feed, a recomendação de clubes parceiros que acontecem ao longo do mês. E toda vez tem coisa boa, então fica aí a recomendação. E vamos ler James Baldwin, né? Se você já leu, comenta nas redes da companhia contando o que achou. E se ainda não leu, por favor, chegou a hora. Gente, que ótima conversa. Muitíssimo obrigada, Alice. Muitíssimo obrigada, Ronaldo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Esté. Agradecer muito o convite. É um pouco estranho ficar falando num podcast, minha primeira participação, então fico um pouco nervoso, mas obrigado. Alice, muito obrigado pelo convite também para postfaciar o livro, e queria estender os agradecimentos para 2 amigos que trabalham na companhia e que são importantes nesse processo de leitura e de discussão do James Baldwin, que é o Fernando Baldraia e a Fernanda Silva e Souza. São interlocutores importantes. Eles são incríveis mesmo, e foi inclusive o Fernando Baldraia que recomendou o seu nome, então um agradecimento aqui ao Fernando. E quero agradecer demais, essa conversa foi incrível, aprendi muito com vocês e sempre saio pensando em 1000 outros assuntos do James Baldwin. Acho que ele consegue, é isso que o Ronaldo falou, trazer mais perguntas pra gente. Então, brigadíssima, Ronaldo, obrigada, Esther, brigadíssima, foi muito legal. Obrigada, gente. Nessa parte final do episódio, é hora de zanzar pelos corredores da companhia e conversar com todo mundo que faz o dia a dia da editora. O papo é livre, claro, mas dessa vez eu quis continuar a conversa sobre o Baldwin. Eu encontrei a Cássia no quarto andar, que é editora de texto e minha colega, e perguntei a ela o que ela achava dos livros do Baldwin. O que mais me marcou quando eu li Baldwin pela primeira vez foi ele abordar 2 questões espinhosas para a época no mesmo livro. O livro foi O Terra Estranha. Nesse livro ele aborda a questão racial e a questão de orientação sexual. Então tem um relacionamento interracial e tem um relacionamento bissexual também. E eu achei muito interessante e acho que desafiador para ele abordar esses 2 assuntos nessa época. Eu vou recomendar 2 livros, não consigo recomendar um só. Eu acho que Da Próxima Vez o Fogo é um livro de não ficção, que é um livro bem importante para você ser introduzido na obra do Baldwin. Fala bastante sobre a questão racial, de direitos civis nos Estados Unidos. E O Quarto de Giovanni, que é um livro, acho que é o mais célebre dele, o mais conhecido também. Depois, dando uma volta pelo terceiro andar, eu encontrei a Mariana Nieri, que também me contou um pouco da relação dela com o autor. O que mais me marcou quando eu li o Baldwin é que é uma escrita muito... de um tema muito violento, né? De uma coisa muito crua, muito pesada. Mas eu acho que, conforme você vai lendo, é um convite pra luta, assim. Me dá uma impressão, assim, de potência, assim, de você ler uma literatura, um texto muito potente. E eu acho que é isso que mais me marcou na literatura dele. É isso, é um texto muito potente. É uma coisa que você não esquece, o texto fica na sua memória muito tempo. O livro que eu recomendo do Baldwin foi o primeiro que eu li, que eu acho que também é um bom início. É o Notas de um Filho Nativo, que é uma reunião de ensaios sobre diversos temas. E eu acho que é um bom começo, assim, para você se situar na obra dele. É isso, pessoal. Lembrando que os nomes de todos os livros citados aqui hoje estão na descrição desse episódio. Antes de me despedir, eu tenho uma novidade e um convite. O episódio de fim de ano, que vai ao ar no dia 11 de dezembro, vai ser bem especial. Aqui na companhia, a gente sempre faz uma ação de fim de ano que se chama Indica, em que os leitores escrevem pra gente pedindo dicas de livros pra dar de presente e alguém da editora responde com uma dica personalizada. Pra este ano, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente chamou 2 convidados, que ainda é surpresa, e eles vão responder os pedidos de indicações que vocês enviarem. Vai funcionar assim: vocês podem escrever ou mandar um áudio pra gente no e-mail radio@companhiadasletras.com.br, respondendo 3 coisas sobre a pessoa presenteada, que pode ser você mesmo. É só dizer pra gente o nome, a idade e o que ela gosta de ler normalmente. A partir disso, os nossos convidados vão pensar em indicações e responder aqui na rádio. Eu sou suspeita pra falar, mas dar livro de presente é uma das melhores coisas pro final de ano. Mas eu vou repetir o e-mail, hein? É radio@companhiadasletras.com.br. Anota aí e pede sua indicação. Bom, agora chegamos ao fim mesmo. Se você gostou, não deixa de seguir ou favoritar o podcast para ficar sabendo quando tem episódio novo.
e recomende a Rádio Companhia para os amigos. Esse foi o Rádio Companhia, um podcast da Companhia das Letras. A direção, roteiro e a produção executiva são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e montagem de som por Laila Moalen. Trilha sonora original de Pedro Pastoriz. Eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Boas leituras e até o próximo episódio.